Vamos voltar ao texto que fala sobre a marca da besta. Acompanhe o que está em Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. No selo de Deus está a sua vontade em salvar os seres humanos. O selo de Deus está espalhado por toda a Bíblia. Em vários textos encontramos qual é o sinal de Deus. Uma dessas referências está em Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Talvez alguém possa dizer assim: esse verso estava se referindo apenas ao povo de Israel. Nós que estamos na era da graça, vivemos em outro tempo. Se você analisar o texto sem preconceitos, descobrirá que em toda a história humana, Deus sempre teve o seu povo. O que identifica o povo de Deus é um sinal entre ele e o seu povo. E a Bíblia diz que esse sinal é o sábado. Antes mesmo do pecado aparecer, Deus já havia criado o sábado. Em nenhuma parte da Bíblia você encontrará que o sábado deixou de ser o sinal de Deus. Um grande erro do cristianismo dos nossos dias é pensar que, como Israel foi rejeitado e substituído pela igreja cristã, com essa rejeição, o sábado então também foi incluído. Isso também não está escrito na Bíblia. Deus formou a igreja cristã a partir de Israel. Jesus era judeu. A característica que distinguia os judeus dos cristãos era a aceitação de Jesus como Salvador. O sábado continuou como sendo o dia separado por Deus. O remanescente espiritual de Israel é o cristianismo. E isso é comprovado quando o Apocalipse fala dos salvos no céu e diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, verso 4. Vamos avançar um pouco mais nessas importantes considerações. Sendo que o anticristo se coloca no lugar de Cristo e se opõe a ele, é lógico supor que a marca ou o sinal do anticristo seja o oposto do sinal de Cristo, ou uma substituição. Em Daniel, a Bíblia nos diz que o chifre pequeno, símbolo do anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel fala do mesmo poder perseguidor que aparece em Apocalipse capítulo 13, a primeira besta. Essa primeira besta é um poder político, religioso, que profere blasfêmias contra Deus. Depois de 1260 anos de supremacia, é golpeada como de morte. Nessa época, aparece uma outra besta. Apocalipse 13:11 nos revela: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Todas as características da segunda besta assinaladas na profecia se cumprem com o surgimento dos Estados Unidos da América. Surgiram como nação em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Segundo a profecia, surge da terra e não do mar como a primeira besta. Mar, segundo Apocalipse capítulo 17, verso 15, significa lugar povoado, e terra significa um lugar não povoado. A segunda besta, representada pelos Estados Unidos, se une à primeira besta e diz o Apocalipse: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse capítulo 13, verso 12. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. A profecia bíblica está nos falando de uma união entre 2 bestas, somando forças políticas e religiosas. Isto é uma profecia, e lembre-se que quando a Bíblia fala do futuro, ela nunca erra. Segundo a profecia bíblica, será através da segunda besta que a adoração será imposta à primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos tomarão a iniciativa de obrigar as pessoas a adorarem a imagem da besta, deixando de lado as suas atuais ideias de liberdade religiosa. Hoje, você pode escolher a quem obedecer. Qual é o caminho que você vai seguir? Que tipo de sinal ou marca você quer receber?
O selo de Deus ou a marca do inimigo? Não existe neutralidade. Não é possível ficar com o pé com Deus e o outro não. A promessa de Jesus será cumprida e depende de você agora. Qual caminho você seguirá?